Olá, querido, tudo bem? Aqui é o pastor Edmar que está falando. E nesse momento de quarentena, é tempo de buscar capacitação. Nós estaremos falando a respeito de como vencer o medo de falar em público. Nós estaremos meditando a respeito desse assunto. Espero que você possa realmente aproveitar esse momento. Então, em primeiro lugar, quando se fala de medo, é preciso lembrar que o medo tem a ver com a autopreservação, o meio de defesa, né? Quando estamos diante de uma ameaça, é normal ter medo. Lógico que o medo em excesso ele é prejudicial. E quando nós deixamos nos levar pelo medo, medo de fracassar, medo de passar vergonha, às vezes a pessoa cria medo e impossibilita com que ela se saia bem. Existem pessoas que morrem, têm pânico de falar em público. Então, para conseguir vencer esse medo, é preciso enfrentá-lo. A primeira coisa é realmente tomar uma decisão de que você vai enfrentar esse medo e vai prevalecer. Para isso, você precisa procurar mudar a sua opinião com relação às dificuldades. Tem gente que diz, não tem jeito, eu não vou conseguir. Você precisa mudar a sua postura com relação à dificuldade que surge. Você pode e deve aproveitar todas as oportunidades que surgirem para você falar em público. É no aniversário, é na festa da escola, qualquer oportunidade que você surgir, você deve enfrentar o seu medo para que você possa conseguir realmente vencê-lo. Para isso você precisa se capacitar. E essa capacitação tem a ver com vários fatores, o controle emocional, a respiração, a postura. São vários fatores que estão ligados a essa capacitação. E algumas características nós podemos destacar para que você possa ser um bom orador. Em primeiro lugar, você precisa falar com naturalidade. Não tem coisa pior do que aquela pessoa que vai falar e faz um personagem. No dia a dia ela fala de um jeito, mas quando vai pregar, quando vai dar uma palavra, ela muda o tom de voz, ela se transforma. Isso não passa naturalidade. O ideal é falar como se você estivesse conversando com alguém. E as pessoas possam te entender e possam realmente criar essa empatia, entender a mensagem, né? A credibilidade tem a ver com que quando você está falando uma coisa, você tem convicção. As pessoas sentem firmeza naquilo que você está falando. Não tem coisa pior do que alguém tentando encher linguiça, tentando enrolar aquele assunto que ela não sabe. As pessoas percebem isso, não é mesmo? A próxima questão é a questão do entusiasmo. É fundamental você falar com entusiasmo. Não tem coisa pior do que uma palavra entediante, enfadonha, aquela coisa cansativa, aquele marasmo. Ninguém aguenta. As pessoas até dormem com uma palavra dessa. Então, esse entusiasmo, ele contagia a plateia, as pessoas que estão te ouvindo. Então, é importante falar com entusiasmo, né? Esse conhecimento a respeito do assunto, que nós já falamos, ter convicção, certeza daquilo que está falando, é fundamental para que você se sinta com confiança. Então, você precisa saber bem sobre aquele assunto. Isso vai ser, as pessoas vão perceber e você vai ter condições de passar. Então, essa confiança tem a ver com o conhecimento que você tem a respeito do assunto. E isso nos remete à conduta ética, né? Essa coerência com relação ao que você fala e o que você vive. Então, às vezes, a pessoa fala uma coisa, mas vive outra. Não há coerência, não há falta de ética na postura com que ela fala. Fala de amor, mas não age com amor. Fala de evangelismo, mas não evangeliza. Fala de oração, mas não ora. Então, não há coerência, não há verdade naquilo que a pessoa fala. E as pessoas percebem e elas, lógico que isso daí vai enfraquecer a tua palestra, né? A questão da expressão corporal, de ter um cuidado com a postura com relação à maneira que está falando, é fundamental. Então, esse gráfico mostra um pouco aí do impacto dos gestos, das expressões faciais, da maneira como nós nos postamos em uma palestra, como ela é impactante para a plateia. Assim, a maior parte do resultado que as pessoas nos leem com relação à mensagem, a comunicação não verbal, aquela que não é dita. As pessoas nos leem desde a nossa roupa, desde a nosso cabelo, a postura, tudo as pessoas estão analisando na hora de uma palestra. Lógico, essa comunicação não verbal. Então é preciso ter cuidado onde você coloca o braço. Tem gente que não sabe onde colocar, enfiar o braço. Na hora da palestra, cruza o braço, põe a mão para trás, põe a mão no bolso. Tem que ter cuidado. Alguém já disse que uma da postura é cruzar os braços, que chamam de
chamado de mão de concha, né? Segurar a mão assim e procurar falar, gesticula e volta com a mão assim para poder saber onde coloca a mão. Pelo menos a mão está aqui segurando de uma maneira consciente, né? Cuidado com gestos muito exacerbados, né? Procurar agir com moderação e o gesto está condizente. Eles podem até ser um reforço na comunicação, na explicação, no momento que está se falando. Também a aparência pessoal é fundamental, é claro. A maneira como você veste vai passar até confiança para você e para o seu público. A sua roupa tem que estar condizente com aquele momento. Se você estiver se sentindo bem com a roupa que você escolheu antes da palestra, ela logicamente vai influenciar e você vai se sentir muito bem. A questão da impostação da voz, não tem coisa pior do que a pessoa não trabalhar a questão da voz em função da tessitura vocal, ou seja, o nível, a região da emissão vocal. Ele fala muito mais do que ele consegue falar, vai fazer com que às vezes tem pessoas que não conseguem nem chegar até o fim da palestra, porque forçaram demais a voz. Então tem que ter cuidado de falar com coerência, com ritmo, procurar não se manter no mesmo ritmo, que isso promove um cansaço, as pessoas se sentem, não ficam motivadas com a palestra, vamos dizer assim, né? A duração da fala, é claro que você vai se programar. Quanto tempo você vai falar? É importante. Quanto tempo é a palestra? E essa palestra tem que estar condizente com o tempo disponibilizado, para que isso também não possa ser um fator determinante negativamente na sua palestra. O uso das pausas é importantíssimo. Procurar seguir a pontuação e dar pausas até para respirar durante a mensagem, né? A pausa é fundamental para isso. Até a mudança de tom, como eu falei anteriormente, para não se tornar um marasmo, enfadonho, aquele mesmo ritmo, mesmo tom, não fazer mudanças no tom de voz. Isso é claro que vai fazer também com que as pessoas valorizem, as pessoas do auditório também vão poder assimilar melhor aquilo que está sendo dito, quando existem pausas, quando existem momentos para respirar, e as pessoas vão realmente poder assimilar e até criar uma expectativa com relação ao que vai ser dito. O vocabulário na sua palestra é fundamental, procurar usar palavras adequadas ao momento. Não adianta falar palavras bonitas. Alguém já disse que falar difícil é fácil, difícil é falar fácil. Então é preciso ter um vocabulário rico, de poder usar as palavras certas para o público específico. Você vai falar aquilo que esteja condizente, coerente com o público. E é por isso que é importante conhecer. Para quem eu vou falar? Qual vai ser a plateia? Qual vai ser o público-alvo? Ter cuidado com gírias, palavrões, abreviações. Toda vez que você falar alguma coisa, você precisa dar logo a explicação, né? Cuidado com chavões, bengalas. Tem gente que usa bengala na pregação, ou seja, toda vez que ela fala alguma coisa, ela tem uma palavra que ela repete. Tá entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo? Tem gente que fala, então isso daí é cansativo. As pessoas não assimilam bem bengalas. Tem que ter cuidado com o neologismo, palavras inventadas, né? Um discurso coloquial do dia. Não, você está fazendo uma palestra, você tem uma conversa, mas tem que ter uma certa coerência naquilo que você fala, né? Tem que ter cuidado com o que você fala. Antes da apresentação é importante fazer uma boa revisão, né? Está tudo correto, está dando tudo certo. Você já ouviu falar da lei de Murphy? Às vezes a pessoa se prepara, chega na hora e não dá nada certo. Por isso que é fazer todo o possível para reduzir o risco de dar errado. Verificar se a linguagem está coerente, verificar se na palestra você vai abrir possibilidade de respostas, de perguntas e respostas, procurar simular algumas possíveis perguntas que possam ser feitas e, se possível, conferir antecipadamente o local para ver, dar uma olhada como qual é o ambiente, como é que vai ser a comunicação visual, os recursos audiovisuais que estarão lá disponível a mais, né? É importante chegar cedo para isso. Bem, pessoal, era essa a palestra que eu gostaria de falar para você a respeito de falar em público. Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor.